Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso REAMP 2021. Seja bem-vindo você do ensino médio diurno, seja bem-vindo você do ensino médio noturno e seja bem-vindo você, educando da EJA. Hoje, o meu nome é Leonardo Medeiros, sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre a matéria e sua estrutura. Começando nossos estudos sobre a matéria e conteúdo que cai no Enem, né? Os objetivos da nossa aula são identificar os modelos que descrevem a estrutura da matéria, suas propriedades e reconhecer a sua evolução histórica. Associar as concepções sobre as partículas dos materiais e suas representações aos contextos históricos correspondentes. Bom, nós vamos falar sobre matéria e suas estruturas, suas propriedades. Mas afinal, o que é matéria? Não é? Nós não estamos falando aqui de disciplina, a matéria química, física, biologia, não. Nós estamos falando de matéria como, de uma forma mais generalizada, como alguma coisa que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, essa tela aqui atrás de mim, ela é composta por matéria. O nosso planeta, ele é composto por matéria, não é? O seu livro, o seu caderno. Agora, sentimentos, tipo amor, alegria, paz, isso não é matéria. Então, nós vamos considerar, para efeito de nosso estudo, matéria como sendo alguma coisa que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Olhando essa figura aqui, nós temos esse copo com água. Como que eu posso saber se esse copo é com água pura ou se não é uma mistura de água com sal, água com açúcar, sem prová-lo? As propriedades da matéria, ela me permite fazer uma análise. Ela me permite identificar alguns materiais que, sem a necessidade de, a exemplo disso, prová-los, eu consigo fazer alguma separação por algumas características desses materiais. Bom, e dentro dessas propriedades? As propriedades gerais. Geral é aquilo que é comum a todo e qualquer material, tá? Não depende da sua composição, é independente disto, né? Por exemplo, a massa, a extensão, a compressibilidade, a elasticidade, a divisibilidade. Então, isso são propriedades gerais, propriedades que independem da constituição do material, né? Já que nós temos propriedades que são gerais, nós temos propriedades que são específicas, né? Então, nós temos propriedades que são físicas. Por exemplo, densidade, solubilidade, magnetismo. Essas nós podemos separar a física ainda em intensiva ou extensiva. Então, uma propriedade extensiva, o volume, a massa. Uma propriedade que é intensiva, essa relação entre o volume e a massa é a densidade. Então, se eu pegar um copo com 200 ml de água, a densidade daquela água é a mesma que se eu pegar um reservatório com 1 milhão de litros de água. A densidade vai ser a mesma, porque ela é uma propriedade intensiva. As propriedades químicas estão relacionadas aí à capacidade dessa substância de sofrer essa transformação em sua estrutura.
Por exemplo, a oxidação, a combustão, a fermentação. São propriedades químicas. Nas propriedades físicas, nós não alteramos, quando há uma transformação, a estrutura do material. Nós alteramos o seu estado físico, né? Na mudança química, há uma alteração na sua estrutura. Nós temos também propriedades que são funcionais. Por exemplo, ácido, base, sal e óxido, que são funções inorgânicas. Nós temos também ácidos orgânicos, tá? E outros que são orgânicos. Propriedade organoléptica são as propriedades sensíveis às nossas percepções, como o odor, o sabor, né? A cor. E nós sabemos que a matéria ela é constituída por átomos. Hoje, quando nós falamos átomos, vamos considerar tendo um núcleo pequeno e denso, onde está praticamente toda a massa desse átomo. Esse núcleo é positivo e ali tem prótons e nêutrons. Ao redor desse núcleo, nós vamos considerar uma região onde estão os elétrons. Essa região é negativa e os elétrons possuem carga negativa. A massa dele é aparentemente desprezível, tá? Hoje nós sabemos disso, né? Mas nem sempre foi assim. Essa ideia de átomo, como nós concebemos hoje, ela precisou passar por um processo de construção histórica. Os primeiros que pensavam que a matéria podia ser dividida até um ponto onde que ela não poderia ser mais dividida, a palavra átomo quer dizer não divisível, foram os gregos, Leucipo e Demócrito. Passado muito tempo, um inglês chamado Dalton retomou esse conceito de átomo e propôs o átomo como um modelo esférico positivo, maciço e indivisível. Passou-se mais algum tempo e um outro pesquisador, Thomson, J.J. Thomson, propôs agora que esse átomo ele seria positivo, mas teria partículas negativas incrustadas nele. Esse modelo serviu para determinadas explicações, contudo, depois, um pesquisador, o Rutherford, propôs um outro modelo atômico, que seria um modelo onde o átomo teria um núcleo, que nós falamos no início, e nesse núcleo toda a massa positiva e a massa do átomo, composta por prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo a eletrosfera com as cargas negativas, que são os elétrons. Avançando mais um pouco, Bohr propôs que esses elétrons estariam em camadas, que ele chamou de níveis de energia. Atualmente temos um outro modelo atômico, o modelo atômico atual. Mas percebam que o conceito de átomo ele foi construído ao longo do tempo, né? De acordo com a tecnologia disponível para aquele momento. Então, vimos algumas propriedades dos materiais, vimos que a matéria que ocupa massa e lugar no espaço, ela é constituída por átomos, vimos que esses átomos são as menores partículas que compõem a matéria. Hoje nós sabemos que eles são divisíveis, né? Eles são divisíveis. E vimos que ele foi construído ao longo do tempo, teve uma história na sua construção. Vamos ver algumas questões do Enem que abordam a matéria e suas propriedades. Enem 2020, para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados
de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade. Olha, os cartões vão indicar se há presença de umidade ali. Então, esses cartões são colocados dentro da embalagem desses produtos. Algum desses cartões contém um sal de cobalto, que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química a seguir. Então, nós temos a equação química aqui. Então, nós temos um sal aqui de cobalto, um cloreto de cobalto. Esse sal, na presença de água, né? Na presença de água, ele se hidrata e ele muda de cor. Antigamente, algumas casas tinham um galinho que se colocava em cima da geladeira, um galinho azul. E quando o tempo estava muito úmido, ele mudava a cor para rosa. E aí era um indicativo de que estava chegando a chuva. Né? Era isso aí. Então a pergunta é, como você poderia reutilizar num curto intervalo de tempo esse cartão, já que ele está na coloração rosa? Por que ele está na coloração rosa? Ele era azul e ficou rosa, porque ele absorveu umidade. Então, como que nós podemos fazer para retirar essa umidade? Essa propriedade é uma propriedade higroscópica. Você poderia resfriar ele no congelador? Não retira a umidade resfriar no congelador. Poderia borrifar com spray de água? Se a gente borrifar com spray de água, você vai aumentar a quantidade de água ali. Né? Envolver ele em papel alumínio? Envolver ele em papel alumínio não retiraria a umidade dele. Embrulharia em guardanapo de papel? Olha, poderia até tirar um pouquinho da umidade que tivesse na superfície, mas não tiraria a umidade toda. Então a opção correta é a letra D. A letra D, aquecer com secador de cabelo. Ou seja, aquecia o secador de cabelo e essa umidade seria retirada do material e ele voltaria a ser um sal de coloração azul. Enem 2020. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa por etapas descritas num quadro, que nós vamos ver daqui a pouco. Qual dessas subetapas é realizada em função apenas da polaridade? Então, a questão, ela já nos deu uma dica. O que interessa é a polaridade. E aí nós temos duas etapas básicas. Uma etapa de preparação da matéria-prima e uma etapa de extração do óleo bruto. Então, na preparação da matéria-prima, seleção de grãos. Para selecionar grãos, você pode colocar ali uma barreira física, né? Uma peneira. Não tem muito a ver com a polaridade. Né? Descascamento. Separa a polpa da casca. Para descascar, se usa uma lâmina. Também não tem a ver com polaridade. Trituração. A trituração vai fazer com que tenha ali um triturador, um moinho, né? Não é polaridade. Cozimento. O cozimento, ele tem a ver com o aumento da temperatura, né? Não tem a ver com a polaridade. E aí nós temos agora a prensagem. Prensagem é espremer. É também uma atividade mecânica, né? Não tem a ver com a polaridade. A destilação, separação do óleo do solvente. Aqui já tem o óleo misturado no solvente e a destilação tem a ver com essa diferença do ponto de ebulição, que é uma propriedade
da matéria do ponto de ebulição ali entre os componentes da solução. E o que tem a ver com a polaridade? Essa extração tem a ver. Olha só, a obtenção do óleo bruto com o hexano. Ou seja, você tem um óleo e você vai colocar um outro solvente orgânico onde esse óleo possa migrar para esse meio do solvente. Essa migração se dá devido à polaridade. Nós até temos um macete de falar assim que semelhante dissolve semelhante, né? Então, a nossa opção correta para esse enunciado seria a extração, né? Voltar aqui, ó. Extração, opção D. Opção D. Enem 2020 ainda. Moedas despertam interesse de colecionadores e investidores há muito tempo. Uma moeda 100% de cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera necessidade de realização de testes, né, para saber a procedência da moeda. Sabendo que a densidade, olha uma propriedade aí da matéria, densidade do cobre é de aproximadamente 9 gramas por centímetro cúbico, um investidor negocia a aquisição de 4 moedas, moeda A, B, C e D, fabricadas supostamente 100% cobre, e deu os respectivos massas da moeda. Como que ele pode fazer para saber se essas moedas são verdadeiramente cobre? Ele fez algum teste e ele colocou elas dentro de um recipiente com água. Então, olha, o recipiente, ele já começa com 5 ml. 5 ml. Quando ele coloca a moeda A, ele vai para 7 ml. Então, o volume aqui foi de 2 ml. Quando ele coloca a moeda B, o que era 7 vai até 10. Então, o volume aqui é 3 ml. Quando ele coloca a moeda C, o que era 10 vai até 12. Então, essa diferença aqui de 2 ml. E quando ele coloca a moeda D, o que era 12 vai até 16. Então, essa diferença aqui. Então, nós temos as diferenças de volume que cada moeda ocupou nesse teste. Bom, nós temos o volume. Se nós temos o volume, nós já foi dado no enunciado a massa. Então, eu pego essa relação, a massa com o volume, que é uma propriedade intrínseca da matéria, a densidade, e eu faço essa divisão da massa pelo volume. Então, eu tenho o volume das moedas, a massa das moedas, e eu tenho a densidade. Eu sabia no enunciado que a densidade do cobre era 9 gramas por centímetros cúbicos. E agora que eu fiz essa relação entre a massa e o volume, eu observei que para a moeda B e para a moeda D, a densidade era a mesma do cobre. Ou seja, as moedas são feitas de cobre puro. Então, o investidor, ele poderia comprar com segurança a moeda B e a moeda D, já que as demais não apresentavam a mesma densidade do cobre, eram feitos de outros materiais. Bom, pessoal, nós vimos que as propriedades da matéria, elas nos auxiliam na identificação e na previsão de alguns comportamentos dos materiais, não é? É muito importante estudarmos um pouco sobre essas propriedades, propriedades físicas, propriedades químicas, estudarmos sobre os modelos atômicos, compreendendo como que essas partículas que constituem a matéria foram concebidas e como, ao longo do tempo, elas foram sendo aprimoradas. Agradeço a todos, sejam muito bem-vindos ao REAMP e continuaremos nossos estudos na próxima aula. Muito obrigado!